O que aconteceu com os humanos na história de Repo? Cadê eles? Por que a gente é uns semi-robôs? Que bichos são esses que estão correndo atrás de nós enquanto a gente joga? Que mapas são esses? O que está acontecendo? Tem caldeirão? Tem bruxaria? O que houve comunidade? Quem é essa cabeça flutuante que está correndo atrás de nós? Bom, a gente não tem as respostas. Por que o Taxman só fala por emoji? A gente não sabe. Mas existem várias e várias teorias e eu quero explorar algumas no vídeo de hoje. Vamos lá. Algo no gelo. Esse algo no gelo é muito importante e vai nos ajudar vai ser uma peça-chave na nossa teoria. Então, em um dos mapas tem um bloco de gelo e um negócio saindo de dentro, parece uma perna, um braço, um negócio estranho. E existe uma anotação em um quadro nesse mapa que se questiona sobre o que será esse algo no gelo. Então vamos pensar que alguma coisa foi descoberta por humanos. Lembrando que se a gente for explorar ali no tutorial, no mapa do tutorial, a gente tem datas que vão até mais do que 2100, 2180 e poucos, alguma coisa assim. Então a inteligência artificial já tem um maior controle, já tem uma grande evolução, né? Inclusive tem indicações sobre lidar com bots e inteligências artificiais no trabalho. Se a gente for ali procurar, vai ter uma plaquinha descrevendo isso. Eu não vou botar filmagem de tudo, porque eu não sou youtuber que ganha dinheiro, certo? Mas tem. Então a gente pode acreditar que a inteligência artificial existe nesse mundo e que os robôs também existem. Existem regras porque eles trabalham junto com os humanos, certo? Inclusive acidentes que fizeram com que leis fossem empatadas. Então, até esse ponto da história, 2180 e poucos, se eu não estou enganado, a história funcionava. A sociedade estava funcionando, tanto que novas leis estavam sendo aprovadas. Mas algo foi encontrado no gelo. E o que é esse algo? Por que ele está só parcialmente descongelado? Isso é interessante a gente pensar. Outra coisa interessante a gente observar nessa história, nessa lore, é que existe magia. Isso é praticamente 100% confirmado, existe magia. Vários dos monstros que seguem a gente no jogo são sobrenaturais, então tem que existir magia. E a Swiftbroom Academy, que seria a Academia da Vassoura Rápida, que é um dos mapas que a gente visita, literalmente parece uma escola de feiticeiros. Tem ali camas, tem ali aqueles chapéus, tem ali várias questões que remetem a uma história de bruxaria, meio no estilo Harry Potter, mas poções talvez um pouco mais dark que isso. Então, isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é os mapas. Os mapas, eles importam. Então, nós temos como os mapas 5 mapas diferentes. Um é Service Station, que seria um posto de gasolina convertido em uma loja, onde a gente pode comprar upgrades, onde a gente pode comprar armas, granadas, vida e tudo mais, tudo por um preço, né? Mas é interessante que ela era um posto de gasolina. Se a gente observar ali a foto da Service Station, vai aparecer durante o vídeo aí em algum momento, era um posto de gasolina, que o caminhão chega em embute ali e acontece as vendas, tem um banheirinho e tudo mais. O interessante da Service Station é que tem um esqueleto ali no teto, certo? Então, lá em cima, aquela parte meio secreta da loja, tem um esqueleto. Em alguns outros lugares também tem esqueletos. E o fato de esse esqueleto estar intacto vai servir para nossa teoria mais adiante. O segundo mapa que a gente tem aqui é Headman Manor, que seria a mansão do Headman, certo? O Headman seria um tipo de chefe, um tipo de mandante, digamos assim, mas também é o homem-cabeça, né? E literalmente, aparentemente, ele é aquela cabeça que anda, vírgula, que flutua com os olhos amarelos e vai atrás do jogador. Inicialmente, a ideia dos desenvolvedores era que aquela cabeça fosse a única entidade que viria atrás dos jogadores no jogo, né? Quando o jogo ainda estava no desenvolvimento bem mais inicial. Então a gente pode esperar que exista bastante lore por trás do Headman, certo? E também, como eu falei, os mapas eles importam. Então o fato de um dos mapas ser a mansão do Headman faz com que ele seja já instantaneamente uma figura importante na história, certo? Depois a gente tem o McJanek Station. Interessante a gente pensar de quem é esse McJanek, e a gente não sabe ainda quem ele é.
pelo menos eu nunca ouvi falar nada sobre, mas talvez seja um dos cientistas, porque se eu não estou enganado é nesse mapa que a gente encontra essa notação sobre algo no gelo. Então é uma estação focada em pesquisa, tem algumas pesquisas acontecendo e talvez esse McJanek seja alguém de interesse mais para frente, conforme as atualizações vão saindo. O quarto mapa seria a Swiftbroom Academy, que seria a nossa escolinha de Hogwarts, só que no mundo do Repo, né? E talvez um pouquinho mais séria, pensando no colégio lá do Skyrim, né? Também escola de magia. E depois a gente tem a Disposal Arena, que seria a arena de despejo, onde se colocam os lixos. E na foto dessa Disposal Arena a gente vê que tem vários semi-bots. Esses bonequinhos que a gente bonequinho cabeça de lata, são semi-bots, certo? Faz uma referência a Semi-Work, que é a produtora do jogo, a desenvolvedora do jogo chama Semi-Work, é o semi-trabalho, e os semi-bots são semi-robôs, que é quem a gente é. Mas isso também encaixa na lore de alguma forma, vamos ver. O interessante é que quando a gente perde o jogo, a gente tem o King of the Losers, que seria o rei dos perdedores. Esse rei dos perdedores, e aí é que é interessante, porque quem ganha, ou seja, o cara que derruba os outros para fora e fica vivo e pega a coroa, ele mantém a coroa para o próximo jogo. Então a gente pode talvez pensar que quem ganha, o mais forte da equipe, permanece no trabalho, enquanto os outros vão pro desmanche, vão pro descarte, certo? Por que permanece? Porque no outro jogo ele tá com a coroazinha, então é o mesmo, certo? Isso é uma teoria que a gente pode fazer. E a gente pode pensar também que existem vários outros robozinhos lá fora também coletando coisas para a extração. E a gente já vai chegar em por que essa extração acontece, mais ou menos, certo? Quarto tópico então, e esse aqui é onde as coisas começam a se encaixar. Algo no gelo, apocalipse rápido e experimentos do Headmaster. Vamos lá. Algo no gelo, como eu falei, é muito importante para a nossa teoria, porque fala sobre algo que foi descoberto no gelo e que não se sabe o que é, certo? E aí a gente vai juntar isso com o fato de que o esqueleto na loja, aquela parte secreta da loja, tem um esqueleto. Este esqueleto, ele está intacto. Não tem perna para um lado, braço para o outro, não tem marcas de tiro, por exemplo, ou de qualquer outra lesão. Então, ele está intacto. Ou seja, o que quer que matou esse esqueleto foi uma coisa bem rápida, ou foi fome, ou sede, alguma coisa assim, mas não foi nada físico, certo? Perfeito. E aí a gente pensa num apocalipse rápido. Por quê? Porque se não fosse um apocalipse, por que esses lugares estão vazios? Cadê a força-tarefa dos seres humanos em lidar com essas anomalias que estão acontecendo? Por que a polícia não vai dar tiro no Headman, já que armas são efetivas contra eles? A gente pode ter uma 12, pode ter aquela outra arma também, e elas são efetivas. Cadê as forças do ser humano? Então provavelmente aconteceu um apocalipse. Só que esse apocalipse provavelmente não aconteceu há muito mais do que uns 10 anos, provavelmente. Por quê? Porque tem só o esqueleto ali. Então, se tivesse sido muito... aconteceu ontem um apocalipse, a gente teria alguns traços de humanos, né, mais traços assim, humanos talvez vivos, e outra que esses esqueletos estariam mais decompostos do que eles estão se fosse mais tempo, ou bem menos decompostos, então com traços de carne e coisa assim, caso fosse menos tempo. Então, faz mais ou menos, vamos colocar essa ideia de uns 10 anos em que aconteceu esse apocalipse, e aconteceu o apocalipse porque se não tivesse acontecido, a gente teria uma força-tarefa maior de seres humanos. No entanto, a gente percebe que o treinamento dos semi-bots, o treinamento dos robozinhos que a gente já ocorre, mesmo quando a humanidade ainda existia. Então, os semi-bots já existiam de alguma forma, certo? Por que eles já existiam? Porque o treinamento deles já estava ali, mesmo com uma placa falando de leis e tudo mais. Então, a humanidade já estava bem, mas os semi-bots já eram algo existente. E aí que a gente chega nos experimentos do Headmaster.
Quando a gente está na Swiftbroom Academy, na academia ali dos bruxos, tem algumas anotações nas paredes, como corra e é o Headmaster. Algumas das anotações são essas. Duas das anotações são essas. Esse é o Headmaster me parece uma ideia, pelo menos a impressão que eu tenho, é de que o Headmaster está fazendo algo de errado. Tem pessoas se escondendo por ali e avisando, colocando mensagens nas paredes em sangue. E aí eu tenho até um amigo que comentou, mas por que as mensagens em sangue não estão mais escorridas, não estão mais estranhas, a letra... Não, a pessoa que fez aquilo ele tinha tempo. Mas talvez eles tivessem magia para fazer isso, certo? Ou, não sei, é um ponto a ser observado, mas eu imagino que eles tivessem magia para fazer essa escrita, então por isso que ela saiu assim. Agora, podia ter escrito de outra forma que não sangue? Poderia, mas não sei qual foi o motivo da escolha. Então, tô pensando em alunos trancados ali dentro da academia, porque eles viviam ali, né, tem camas e tudo, eles viviam ali, e eles estão trancados dentro da academia, e o Headmaster tá fazendo experimentos malucos, e sem se preocupar com outras possibilidades, com efeitos colaterais e nada do tipo. Por quê? Porque ele sabe de algo que foi descoberto no gelo. Tá? Por que eu acho isso? Porque ele quer a imortalidade, tanto que a gente tem uma lápide dele na Headman Manor, certo? Existe uma lápide dele, então talvez ele tivesse morrido de alguma forma, e ele quer a imortalidade. A gente pode, inclusive, pensar que talvez os alunos tivessem tentado resgatar o Headmaster, mas aí não teria por que botar a mensagem na parede com sangue. Então faz mais sentido a gente pensar que o Headmaster estava fazendo experimentos e estava caçando os próprios alunos, certo? No entanto, ainda tem uma lápide do Headmaster na casa dele, e isso a gente precisa pensar sobre por que aquela lápide está lá, e sim, talvez ele tenha morrido e depois pela magia que ele fez ele renasceu de novo, só que só como aquela cabeça, ele voltou dos mortos, foi uma maneira não das melhores. A gente sempre vê que na ficção, sempre que alguém tenta ficar imortal, nunca é uma imortalidade completa, então talvez a imortalidade que ele conseguiu foi, mesmo quando ele morreu, ele renasceu enquanto aquele espírito, né, que é aquela cabeça flutuante que parece que não tem nada de consciência, só quer matar os semi-bots, que tem um resquício humano. Por que eu acho que ele fez experimentos sem prestar atenção, experimentos sem medir consequências? Eu acho que nesses experimentos ele acabou criando muitas das criaturas que a gente vê no jogo. Por exemplo, acho que talvez o palhaço, por exemplo, ele lança um laser. Esse laser é o mesmo laser daquele cetro que a gente encontra. Então talvez o Headmaster estivesse envolvido na criação do palhaço, talvez ele tivesse que reunir, tivesse uma mão em outras criações, como o pato, que parece um pato de borracha, mas no final das contas vira um bicho completamente desfigurado que voa atrás das pessoas. O ET, né, que é o mentalista, também são coisas sobrenaturais. O Robe, a criança aquela que estica os braços, o invisível, que parece um fantasma, todas essas são coisas sobrenaturais, né? O único que não é sobrenatural ali é o velho da shotgun. E aí a minha teoria tem um buraco, porque pra mim todas essas coisas sobrenaturais atacam humanos, mas elas teriam que atacar o velho da shotgun. E aí eu não sei se seria uma escolha de gameplay por isso que elas não atacam, porque senão o velho seria muito bom de ter no mapa, porque ele mataria todo mundo, todos os monstros pra nós, mas no meu ver, como ele é um outro humano, ele teria também que ser atacado, certo? A não ser que o ataque seja aos semi-bots e não aos humanos. Também seria um ponto interessante. Bom, a gente tem vários monstros e fontes, né, que eu já comentei com vocês, então a gente pode pensar em criaturas sobrenaturais. Não me parece uma mutação que acontece na natureza, porque as mutações que acontecem na natureza, elas acontecem de duas formas. Ou elas acontecem de forma micro, então pequenas mutações que vão dando uma pequena vantagem, e aí aquela pequena vantagem faz com que pela seleção natural aquele ser sobreviva e o outro sem a mutação não sobreviva, ou grandes mutações, e
que trazem grandes vantagens, tá? E isso de fato pode acontecer. Isso é menos conhecido na ciência, mas pode acontecer sim. Quem já estudou um pouquinho a fundo sobre a teoria da evolução sabe que a gente tem essa questão da macroevolução, que são períodos onde não acontecem mutações e períodos onde acontecem mutações que fazem uma incrível, gigantesca diferença. Certo? Geralmente são mutações mais relacionadas ao desenvolvimento dos seres. Agora, tantos seres mudarem assim me parece um pouco demais. Então me parece que teve algo que influenciou isso, e eu chutaria que é o Headmaster, que é o mesmo Headman, certo? Inclusive a gente pode encontrar o esqueleto, suposto esqueleto do Headmaster no escritório dele na Swiftbroom Academy, certo? Então a gente percebe que ele morreu ali e tinha uma certa organização, assim, alguém talvez fez uma homenagem ali pra ele, por mais esquisita que fosse a homenagem, vai saber o que os bruxos têm como cultura, né? E aí talvez essa It's the Headmaster não se refira só a ele fazer experimentos, como ser ele a ter voltado, né? Sendo aquela cabeça gigante que tá assombrando ali agora a academia e que possivelmente matou algumas pessoas. Ok. Da onde vem o nome Repo? O nome Repo vem de Retrieve, Extract and Profit Operation, ou seja, operação de recolhida, extração e lucro, que é justamente o que a gente faz durante o repo. Agora, por que essa operação existe? Vamos pensar finalmente terminando nossa teoria. O que são os semibots? Os semibots são claramente robozinhos, né? Eles têm cara de lata, são de lata, mas eles têm características humanas. Desde o menu, a gente vê os semibots abrindo a boquinha e olhando para quem está falando, olhando para onde está o mouse. Eles têm características humanas, né? Eles falam, mas eles têm alguns poderes, né? Aqueles bracinhos pequenininhos, eles esticam, eles vão desenvolvendo força naquela telecinese que eles têm com o braço. Então eles têm características humanas, mas ao mesmo tempo eles têm características de robô. Talvez isso tenha sido implementado para o trabalho mesmo, como a gente vê naquele treinamento dos semibots no tutorial. Então talvez esses semibots fossem uma nova tecnologia que tivesse vindo na hora, no momento, em que misturasse uma consciência humana, fosse tipo um ciborgue, só que mais do que um ciborgue, porque é a consciência humana e algumas outras características, como o olhar, a fala, mas, se bem que a fala, né, se a gente for pensar no chat do jogo, também não é bem humana assim. Mas são robôs, têm esses poderes, né, de reconstrução, de virar aquela bolinha, de pular, de pegar objetos com o poder da mente ou com alguma energia que sai das mãos, de se curar, enfim, certo? Então poderia ser muito bem um experimento que estivesse acontecendo. E aí a gente tem a figura que a gente não sabe quem é, que é o equivalente ao monstro do Lethal Company, que é o Taxman, o homem das taxas. E a gente precisa pensar em por que Taxman? E aí nesse caso eu acho que faz uma relação com o mundo real. Então, o repo ele é infinito, certo? Diferente do Lethal Company, não chega a um ponto em que a gente não consegue completar a quota. Tem gente aí que está no level 300, 400 do repo, certo? Porque é possível chegar lá. Os devs ainda não adicionaram algo que impedisse as pessoas, que dificultasse tanto as pessoas de conseguirem fechar os níveis. Principalmente como tem os upgrades, vai ficando muito mais forte. Mas quem é o Taxman? Por que ele quer mandar os semibots recolher coisas? E por que isso dá dinheiro para eles? E quem que montou esse esquema de o posto de gasolina virar a service station que permite que vendam coisas? E o que está acontecendo? Né? Isso é um grande mistério, mas o Taxman pode muito bem ser um tipo de governo que está ainda atuante, apesar do apocalipse, um tipo de governo, talvez um tipo de governo mesmo, que seja uma inteligência artificial. Faria algum sentido o ser humano, em toda a sua ganância, digamos assim, ter criado uma inteligência artificial para trabalhar em questões governamentais, certo? Inclusive por isso que tem leis e coisas assim passando sobre inteligência artificial no trabalho, e essa inteligência artificial que foi criada para lidar com o mundo do trabalho acabou sendo a coisa mais poderosa quando os humanos responsáveis acabaram morrendo por o que quer que seja o que tinha no gelo que foi encontrado e que matou as pessoas rapidamente, porque se tivesse sido de forma lenta a gente teria muitos mais indícios disso
nas estruturas do jogo, certo? E parece que tá tudo funcionando, parece que tá tudo não tão velho assim. As coisas ainda estão funcionando, ainda não tem plantas e coisas crescendo sobre as casas. Elas estão abandonadas, sim, mas não parece que faz muitos, muitos anos. Então, o meu chute é esse. O Taxman, na verdade, é uma inteligência artificial criada pelo governo, só que quando o governo acabou, devido àquela coisa que eles encontraram no gelo, o Headmaster já sabia que alguma coisa tinha sido encontrada, alguma coisa de muito ruim, talvez de mágico, que acabou matando com as pessoas, tentou sobreviver. Nesse processo de tentar sobreviver, ele acabou ou matando os alunos e criando algumas das aberrações, como a criança aquela assombrada, os mutantes, o pato, aquele bebezinho, os bichos que explodem, o gnomo, o Robe, né, que é literalmente um fantasmão, o Hidden, o escondido, que é um fantasma que só deixa pegados no chão. Ele acabou criando todas essas coisas em um desespero por conseguir uma imortalidade, e ele conseguiu, só que é uma imortalidade que não garante muita consciência para ele, certo? O interessante é que o velho, cego da Shotgun, por que ele tá vivo? Será que essa coisa ela afetava pelos olhos? E aí por isso que o velho tá vivo? A gente não sabe. Talvez ele fosse cego e ele, né, acabou não sendo afetado por essa magia. Se for esse o caso, ou por esse vírus, essa coisa que acabou matando todo mundo, se for esse o caso, existem outras pessoas também cegas por aí que também sobreviveram no repo, né? E por que ele quer se livrar dos semibots? Não sei. Talvez ele não saiba que são semibots, mas se ele não soubesse, ele não atiraria nos semibots e deixaria os monstros livres. Mas talvez isso seja uma escolha de gameplay. Essa é a minha teoria, junção de várias outras teorias. Até eu cansei de falar, então se tu ouviu até aqui, meus parabéns e muito obrigado. Segue o canal aqui para clipes, eu vou postar uns clipes de repo com os meus amigos logo em breve. Um abraço, até a próxima.